Olá, querido aluno, vamos para mais uma aula de um indicador de valuation. Dessa vez vamos falar sobre a definição do múltiplo EV por EBITDA, tá? Ele é um múltiplo que ele é muito simples, vários sites ele demonstra, né, como que você faz para fazer efeito de comparação. Então, sempre que falamos de múltiplo aqui, como valuation, é muito para efeito de comparação e de histórico daquele múltiplo pela empresa, né? Não simplesmente um indicador que você bate o olho e fala se está caro ou se está barato. A aula vai ser um pouquinho pesada, tá? Nesse sentido, tem bastante conteúdo carregado aqui na apresentação, mas no final vou mostrar como que você consegue ver isso de forma prática para comparar empresas. É que eu não posso chegar simplesmente mostrando como que, se o EV por EBITDA ele é quanto menor, mais barato, antes de mostrar qual que é a lógica por trás disso, tudo que está por trás, tanto do valor da firma quanto do EBITDA, tá? Então, por isso que a aula vai estar um pouquinho carregada, mas vale a pena você ficar até o final aí. Então, a definição do múltiplo EV por EBITDA é uma fração, ou seja, ele é um numerador dividido por um denominador, né? A aulinha de matemática aí. Então, o indicador EV por EBITDA é bem simples de ser calculado. Ele é o valor da empresa, que é o EV, dividido pelo EBITDA, né? Que eu costumo falar que o EBITDA é o resultado operacional da empresa. Então, o EV é o valor da empresa, do inglês Enterprise Value, né? O que é calculado pelo total do valor de mercado em reais da empresa, né? Na bolsa de valores, mais o saldo do endividamento líquido da empresa em reais, do último balanço disponível. Então esse é o valor da firma. Você pega todo o valor de mercado da empresa, né, que ali engloba o valor da ação também, com o número de ações que a empresa tem disponível, você vai ter o EV. Você vai ter o valor você vai ter o valor de mercado, né? Aí você mais o saldo do endividamento líquido da empresa em reais, né? Porque você vai comprar quando você comprar uma empresa, para você ter o valor de mercado da empresa, o valor da firma, né? Você vai ter que comprar, você também está adquirindo aquelas dívidas líquidas da empresa, né? Você não vai adquirir só coisa boa. Então, por isso que o valor da empresa é calculado tudo isso. O EV ele tem esses dois itens, né? Então, o EV é uma medida do valor econômico de uma empresa e é usado com frequência para determinar o valor de um negócio no caso de uma fusão ou de uma aquisição por parte da empresa aí. O valor de mercado é obtido pelo preço da ação em reais multiplicado pela quantidade total de ações daquela empresa. Então, esse aí é o valor de mercado conforme eu já expliquei para vocês. O endividamento líquido é calculado pelo endividamento bruto menos o saldo de caixa e aplicações financeiras, né? Então, na aula sobre fluxo de caixa, eu mostrei para vocês como que funciona o caixa de uma empresa, né? E você tem lá o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de financiamento, né? No caso aqui, aplicações financeiras. Então você pega o endividamento líquido e calcula, né, o endividamento bruto menos o saldo de caixa, que aí você vai ter endividamento líquido, né? Porque se você tem dinheiro para pagar a dívida, você tem que descontar esse caixa que você tem. E o EBITDA é o resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização anual ou últimos 12 meses divulgado pela mesma, né, divulgado pela empresa. Então, um exemplo prático aqui, né, do cálculo do EV por EBITDA. Vamos usar aqui como exemplo a ação da Vale, né, da Vale do Rio Doce. Um minerador aí que exporta para o mundo inteiro minério de ferro. Tem seus problemas, né? Todo mundo sabe. Mas é uma gigante, é uma blue chip aí, né? Então, na parte de baixo da fração denominador, partimos do EBITDA dos 9 primeiros meses de 2020 divulgado pela empresa. Então, no caso da Vale, o EBITDA foi de 65 bilhões de reais, né? Nos 9 meses, aí, em 3 trimestres de 2020. O EBITDA anualizado é de 87 bilhões, né? Então, você tem 65,7 dividido por 9 vezes 12. Então, o resultado do indicador EV por EBITDA de 12 meses é demonstrado pela fórmula seguinte. 355 dividido por 87,6, que dá igual a 4,1 vezes. Então, o EV por EBITDA da Vale, ele é um múltiplo de 4,1 vezes, tá? O EV por EBITDA também pode ser... Agora, se esse valor é baixo ou é alto, aí você tem que olhar o histórico da empresa e comparar com pares. Mas vamos continuar na aula aqui. O EV por EBITDA também pode ser interpretado como uma métrica de payback. Quantos EBITDAs anuais a empresa deverá entregar para ter de volta parte do capital aplicado? Então, o cálculo PL, por exemplo, que é o preço sobre lucro, nós aprendemos na aula sobre múltiplos, né? É há quanto tempo você vai ter o retorno, né, do investimento de acordo com os lucros da empresa, né? Então, a empresa está pagando 10 vezes lucro, está pagando 15 vezes lucro, 57 vezes lucro, né? As varejistas costumam ter um PL lá na lua, né? Muito mais alto. Então, é basicamente isso quando você pega o EV por EBITDA. Quantos EBITDAs anuais a empresa deverá entregar para eu ter de volta a parte do capital aplicado? Nesse caso da Vale aqui seria 4, né? Então, quanto mais alto o resultado da fração, mais cara está a empresa. Porém, chamamos a atenção para dois detalhes. O primeiro deles é que cada setor possui uma dinâmica própria. Então,
Isso vai muito do setor, igual eu acabei de falar, né? O varejo costuma ter indicador EV por EBITDA muito alto, porque a expectativa de vendas e tal, empresas de tecnologia também, né? EV por EBITDA muito alto, depende muito do setor. Então você tem que não só bater o olho e falar que está caro, é analisar os pares do setor, né? Ademais, o mercado pode aceitar pagar um múltiplo caro no momento por enxergar uma perspectiva de melhora, né, e crescimento do EBITDA futuro. O mercado está sempre precificando o futuro, sempre precificando a geração de caixa futura da empresa. Então, o que reduziria o resultado da fração também. O EBITDA como geração de caixa. O EBITDA também é interpretado como uma medida de aproximação para o potencial de caixa gerado pelas operações da companhia. Contudo, nós lembramos que há uma série de ajustes a serem realizados a partir do EBITDA para de fato chegar ao caixa operacional, como o ajuste por itens não recorrentes, né? Já tivemos uma aula onde eu falei sobre não recorrentes, e a variação no capital de giro, que é o capital de giro que aquela empresa precisa para continuar ali tocando as suas operações, né? Sem ter que se endividar e etc. Então, o múltiplo EV por EBITDA permite uma comparação entre diferentes empresas em setores distintos. O EBITDA normaliza a diferença entre estruturas de capital, impostos e contabilização dos ativos fixos, enquanto o valor da empresa leva em conta o endividamento adicionado ao valor de mercado, ou seja, a estrutura de capital da empresa. Por outro lado, o uso do múltiplo preço sobre lucro, que é o PL, né, que eu comentei com vocês, ele é mais limitado ao comparar empresas de setores diferentes, devido aos diferentes critérios contábeis. Então, na minha opinião, vale muito mais a pena, se você quer olhar múltiplo para falar de valuation, olhar o múltiplo EV por EBITDA do que simplesmente bater o olho no PL. Então, um exemplo prático aqui, novamente, da Vale, né? O indicador EV por EBITDA é bem simples de ser calculado. A seguir, apresentou o exemplo prático do cálculo, né, da Vale, né, Vale 3, em setembro de 2020. Então, você começa determinando o valor de mercado, que é o P da Vale, né? O A é o preço de fechamento, no caso aqui 30 de outubro, a R$ 60,55 por ação, multiplicado pela quantidade total de ações, né? Que aí dá mais de 5 bilhões de ações aí. Então, o resultado dá A vezes B, que dá 309 bilhões de reais de valor de mercado. O endividamento líquido da companhia era de 35 bilhões de reais em setembro de 2020. Assim, o valor da empresa, o EV, o valor de mercado mais endividamento líquido, é de 355 bilhões de reais. Isso aqui você consegue tudo através de sites que demonstram a partes contábeis da empresa, ou até mesmo no relatório gerencial da empresa, né, o release. E aqui a média histórica, que eu acho que é o mais legal para comparar. Então, o que esse indicador 4.1 da Vale quer dizer, né? Esse número é alto ou baixo, a ação está cara ou barata? Primeiramente, deve-se sempre comparar o resultado com a média histórica da ação em questão. Porque a empresa ela tem uma evolução. Então, vamos supor que hoje o EV por EBITDA da Vale estivesse bem menor do que 4.1, né? Tivesse... historicamente ela sempre negociasse a 5 ou 6, você poderia falar que no momento atual, sim, está barata comparando com o histórico. Mas isso também fica muito... não é tão certeiro, porque a empresa vai mudando, né? Às vezes a geração de caixa, a geração de resultado operacional da empresa está mais forte. Então, primeiramente, deve-se comparar o resultado com a média histórica da ação em questão. No caso de Vale, a média do múltiplo EV por EBITDA anualizado é de 3,6, desde janeiro de 2020. Né? Então, a gente pode ver aqui no gráfico que não está tão acima assim do normal dela. Portanto, atualmente as ações da Vale estão sendo negociadas 13% acima da sua média histórica, cerca de um desvio padrão acima da média, ou seja, não podem ser consideradas caras, né? Nesse caso, faz mais sentido comparar o múltiplo EV por EBITDA da Vale com suas concorrentes, que no Brasil não tem, mas lá fora tem, que é a Rio Tinto e a BHP, né? Que negociam a múltiplos EBITDAs acima de 5. Então, se você tem concorrentes negociando acima de 5 e o seu está abaixo disso, teoricamente, comparado com seus pares, você está negociando melhor, é mais barato. Ou seja, as ações das Vale são negociadas com desconto em relação aos seus pares internacionais. O indicador EV por EBITDA de 4.1 quer dizer que o valor econômico da empresa EV equivale a cerca de 4 anos de geração de caixa medida pelo EBITDA. É um número baixo, tá, gente? Com a experiência que eu tenho, posso falar para vocês que é um número, de certa forma, baixo. Da mesma forma, para que o múltiplo preço sobre lucro, quanto mais alto for o múltiplo EV por EBITDA, mais cara é a empresa, cada indústria e cada setor tem os seus preços relativos e múltiplos históricos. Esse múltiplo EV por EBITDA é muito utilizado para determinar um preço pago em fusões e aquisições de empresas anunciadas pelo mercado. Vantagens e desvantagens. Tudo tem sua vantagem e tem suas desvantagens também, né? Então, as vantagens, bastante versátil, podendo ser utilizadas em diferentes setores, em diferentes países, com destaque às empresas de commodities.
E a Vale é uma empresa de commodity, né? É um indicador fácil e rápido de ser calculado, permitindo seu acompanhamento diário. Ele leva em consideração não apenas o valor de mercado, como o montante em dívidas da companhia, que isso o PL já não leva isso, né? O PL já não tem essa questão das dívidas, então isso é muito importante. Desvantagens: não é aplicável a alguns setores, como o de bancos e serviço financeiro, não dá para aplicar o EV por EBITDA. Pode levar a conclusões precipitadas, em especial utilizar o EBITDA passado na análise. E é um indicador estático, desconsiderando o potencial de crescimento de EBITDA futuro. Né? Por isso que eu falo, o mercado ele precifica futuro. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao simplesmente bater olho em qualquer múltiplo e falar se a empresa está cara ou está barata. Existe uma série de considerações a ser feita. Setor, pares do setor, né? Os múltiplos comparados com seus pares. E a perspectiva de geração futura de caixa da empresa. Bom, no site Status Invest, que eu já mostrei diversas vezes aqui para vocês, tem esse campo, né? Eu vou fazer uma simulação aqui comparando empresas do mesmo setor, no caso, empresas de aluguel de veículo. Eu gosto de comparar empresas de aluguel de veículos porque elas são muito próximas uma da outra nesse sentido. É aluguel de veículo, não tem muita diferença entre elas. Então acho que a forma de comparar é perfeita aqui, tá? Então, EV por EBITDA aqui, por exemplo, da Locamerica, 14, né? Bem acima do da Vale. Aí tem como você falar que a Locamerica tá cara com esse EV por EBITDA daqui, ou ela tá barata? Se você comparar com a Vale, vai achar que tá cara, mas você tem que comparar com empresas do mesmo setor. Então vamos aqui em comparar, compare ações. O próprio site já vai dar já vai dar as opções do mesmo setor. Movida e Localiza. Não vou colocar essa Maestra porque eu não conheço. Deve ser muito pequenininho, então nem vale a pena comparar. Vamos comparar os 3 maiores players, né, do segmento de Rent a Car. Faz muito mais sentido. E a gente pode ver aqui no indicador EV por EBITDA, que deles a Movida está com o menor de 3,38, a Localiza é o maior com 24,35, e a Unidas, né, a Unidas que fez a fusão com a Locamerica, agora é a Unidas, ela está com 14,03, então está até perto aqui da Movida, né, mas está bem abaixo aqui da Localiza, porque a Localiza ela tem uma questão de que o mercado tem muita expectativa, ela é a líder de mercado, então é natural que ela tenha um EV por EBITDA maior. Por outro lado, sim, na minha opinião, tanto Movida como Unidas, elas estão negociadas abaixo do maior player de mercado, que é a Localiza, ou seja, elas estão descontadas frente ao maior player. Elas têm potencial de crescimento, estão no mesmo segmento. Então, se eu fosse, Álvaro, comprar alguma dessas ações hoje de veículos, eu ia entrar uma por uma, fazer uma análise bem detalhadinha, mas possivelmente a questão preço ia pegar muito, porque é um setor que não paga muito dividendo. Então o que eu ia querer? A empresa de crescimento, né? A empresa que tem potencial de crescimento. Tanto a Movida como a Locamerica, na minha opinião aqui, elas têm esse potencial de crescimento. E quando você compara indicadores, o próprio site já mostra aqui que a Unidas, ela está em primeiro lugar, que ela mais teve medalhinha aqui em primeiro lugar, né? Aí tem indicadores de valuation, indicadores de eficiência, indicadores de endividamento, né? Indicadores de rentabilidade, no caso ROI, ROIC, e indicadores de crescimento, né? A gente pode ver que a Movida ela cresceu muito, né? Tanto a receita quanto o lucro aqui, ó, crescimento absurdo. A Localiza, por ser o grande player, tem a maior fatia, o maior market share do mercado. Nós já tivemos uma aula sobre market share. Espero que você não tenha pulado, porque essa aula é muito importante. Ela está crescendo menos, o que é natural, porque ela já está no topo, né? E a Unidas ela vem crescendo ali em segundo lugar, né? Depois da Movida, que é a mais novinha, né? É uma small cap mais... A Unidas também é uma small cap, né? A Localiza ela já é uma blue chip, ela já faz parte do índice IBOV, né? Do índice Bovespa. Mas o próprio site aqui já demonstrou que por múltiplos a Unidas está mais barata. Mais barata não, ela tem múltiplos melhores, mais atraentes. Olhando só o múltiplos de valuation, a Movida ela tem um pouquinho mais de medalhinha de número 1 aqui, né, de primeiro colocado, e a Unidas vem em segundo. Mas, olhando só o EV por EBITDA, que é o foco da aula, ela está aí em segundo lugar depois da Movida, mas bem parelho aqui, né, não dá nem para dizer que a diferença é pífia, assim, muito pouca, né, de uma para outra, então não dá nem para dizer que a Movida está mais barata. Eu acho que ambas estão descontadas frente ao grande player de mercado aí, tá bom? Então nessa aula foi isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, te aguardem nas próximas aulas. Um abraço.